Gente, boa noite. Na verdade, eu ia falar semana que vem. É o próximo item, né? Então, aí eu ia trazer mais coisa, ia trazer um vídeo, meus exemplos, tudo, mas é o mesmo capítulo. Então, acho que deu um problema aí, então a gente vai falar alguma coisa hoje, né? Então, conto com a ajuda de vocês também. Vamos trocar ideia. Esse capítulo ele não é difícil para entender, mas para a gente pôr em prática é. Então, nós estamos falando do capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. E já foi falado em outras ocasiões sobre esse capítulo, que é o capítulo referente às posses, à riqueza, à fortuna, e já foi definido também, já foi explicado o que é Mamon, que seria o Deus da riqueza. Então, o próprio capítulo fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. Por quê? Por que será? Porque são opostos. É totalmente é essência, que é Deus, é luz, é abstrato, é sentimento, é amor, é evolução, é tudo que a gente não é, assim. Lógico que com raríssimas exceções, assim, né? E Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus do ouro. Por que não se pode servir a Deus e a Mamon? Esse é um capítulo bem interessante, porque eu mesmo participei do bolão da Mega da Virada no fim do ano. Acho que muita gente participou. Ia ganhar não sei quantos milhões. Então, o lugar que eu trabalho fez um bolão, entrei. Então, é errado a gente querer ter as coisas. Eu acho que é uma coisa assim, para a gente parar e pensar, né? Por que o rico não pode entrar no reino dos céus? É muito, muito mais difícil do que o pobre? Tudo faz parte desse capítulo. É errado a gente querer ganhar o dinheiro, querer ganhar na cena, querer ter as coisas, as propriedades, querer ter dinheiro. Será que é errado? Vamos trocar umas ideias, já que nós fomos pegos tudo de surpresa, então vamos conversar. Quem quer dar uma opinião, um palpite? Que dinheiro não traz felicidade, né, Carlinhos? Dê o seu para mim, seja feliz. Ele fala assim. Então, assim, o que eu pude entender dessa situação, entender na teoria, na prática eu também quero. Né? Mas, assim, a gente tem que analisar o contexto que nós estamos vivendo. Tudo, a gente não pode analisar o aqui e o agora só. Nós temos sempre que analisar a situação nossa como a humanidade terrena. Se a gente for pensar só do ponto de vista desta vida material, não tem muita coisa de errado. Porque é o que a gente pensa. A gente está dentro do centro espírita, dentro da doutrina espírita. A gente acredita na reencarnação. Mas a gente já esqueceu tudo que a gente foi. Nós começamos de novo, foi nessa vida. Então, o que a gente sente é o que a gente vive, no aqui e no agora.
E para ter as coisas, a gente quer ter dinheiro. A gente precisa do dinheiro, na verdade. Senão, você não tem nada também. Mas nós precisamos analisar o contexto de mundo, de universo, de evolução, de mundos. Não esquecendo, sempre lembrando, a Terra ainda é um planeta bem primitivo. Nós, a humanidade terrena, porque nós somos parte da família universal, isso está no Evangelho. Os mundos são habitados, e nós somos parte de uma mesma família, família universal, não é só da Terra. É difícil a gente pensar assim, mas os outros planetas são habitados também. Não existe o acaso no universo. Não existe estrelas no céu só para a gente ficar achando bonito de ver elas brilharem. Isso quando a gente presta atenção. Que às vezes nem isso a gente não presta atenção. Então, nós não somos os únicos habitantes do universo. Não somos. Nós somos uma pequenina parte de uma humanidade universal. Todo o Evangelho nos fala sobre isso. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós somos a segunda categoria dos mundos. Quais são as categorias? Quem que lembra? Que está escrito também no Evangelho. Primeiro, os mundos primitivos, que a Terra já foi. O mundo da pré-história, do homem das cavernas. As coisas no universo já existem. A gente é que tem que descobri-las. Então, o mundo primitivo teve que ser descoberto até o fogo, a roda, tudo para melhorar aquele habitat que se vivia. Então, a gente precisa dos desafios para que a gente evolua. Agora nós somos mundo de expiação e provas. Ainda é uma categoria bem atrasada, mas nós já estamos melhorzinho. A gente já não anda que nem macaco, a gente já tem muito progresso na área material. E é justamente essa área que desenvolveu a área material. Porque nós vivemos de matéria. Tudo é matéria. Nós somos muito assim. O que a gente não enxerga, a gente custa a acreditar. Nós temos que ter as coisas palpáveis. O que eu estou vendo, o que eu tenho é o ter, é matéria. Então, essa parte desenvolveu demais, muito mesmo. Não preciso nem falar, até antigamente ninguém sabia de internet, agora ninguém vive sem internet, por exemplo. E a gente precisa do dinheiro, por exemplo, para desenvolver essa parte material. Ele é muito importante. Sem ele, não tem como. Não há desenvolvimento, não há pesquisa, não há progresso. Mas o egoísmo e o orgulho, que também é muito debatido no Evangelho, ainda nos domina imensamente. Então, a parte material, nós desenvolvemos muito, nós, humanidade, porque a gente usufrui o que as pessoas descobrem para a gente. Mas a parte moral é que está muito a desejar ainda. Desde quando Jesus veio, a parte moral mudou muito pouco, ou quase nada. A parte moral, ele veio nos ensinar, nos mostrar, mas a gente não aprende, porque nós estamos reencarnando desde quando? A gente nem sabe. E a gente não lembra, então para nós é uma coisa muito assim, abstrata. Mas é importante. Qual que é a verdadeira propriedade? A verdadeira propriedade
são os nossos sentimentos e os nossos atos, que são coisas abstratas. Como falou aqui nessa lição, nós não somos proprietários de nada, nem do nosso corpo, nem do nosso corpo, de nada. Nós temos o usufruto das coisas. E por isso que o dinheiro e o poder é muito perigoso, porque quando em excesso, ele nos leva a Mamon do que a Deus. Primeiro a Mamon, que é o Deus da riqueza, entre aspas, e o Deus verdadeiro, se a gente está bem, materialmente, não passa falta de nada, tem saúde do corpo, a família da gente, vai lembrar de Deus? Para quê? Porque o nosso egoísmo está muito bem, obrigado, está satisfeito. Porque a gente só enxerga a gente e, quando muito, a família da gente, e os amigos que a gente gosta. Nós somos assim. O nosso estágio evolutivo está nisso. Então, a gente não consegue entender, e esse entender tem que ser sentir. A gente pode até entender, mas a gente não sente dentro do nosso coração a necessidade imperiosa de sermos bons. Quando muito a gente faz uma caridade assim, porque a gente sabe que tem que fazer, né? Quando faz, eu falo por mim. Porque até quando a gente, com exceções, é claro, né? Mas a maioria, até quando está fazendo caridade, está pensando em si. Eu vou fazer caridade porque eu tenho que melhorar, porque senão eu posso ir para o umbral, senão eu não vou evoluir. Então o eu está sempre predominando. E o nosso dia a dia é muito corrido, é demais, é coisas e coisas e coisas que a gente arruma. Muitas não têm tanta necessidade, mas a gente se faz escravo delas. E aí vai passando, o tempo vai passando, chega um dia que nós vamos para o mundo espiritual. Todo mundo vai. E essa é a única certeza que a gente tem, não é? Todo mundo vai morrer um dia. Quem quer ir para o céu, falando figurado agora? Ninguém. Mas todo mundo quer ir, quando for. Mas a gente nem pensa. Então, a gente quer usufruir sozinho, com a nossa família, dos benefícios do poderio econômico. A gente não contenta em ter as coisas, a gente quer a marca. A gente pode ter um carro ótimo, mas se eu sei que ele não foi o mais caro, não me satisfaz. Eu quero aquela marca que é mais caro. Então, é um consumismo desenfreado. Na outra lição, que vai falar semana que vem, fala assim, que a gente é escravo disso. Que a gente deve dar, não só do nosso supérfluo, até da nossa necessidade, porque, inclusive, a nossa necessidade também é supérflua. Mas é difícil para a gente não quer saber. E é isso que a gente tem que pensar. É nesse sentido. Porque, realmente, nós estamos aqui encarnados agora, a gente nem pensa que o dia da manhã a gente vai desencarnar. Ainda bem, porque também, senão, a gente não progrediria. Mas a gente tem que pensar também. Porque quantas e quantas vezes será que a gente não foi para o umbral? Ainda bem que a gente não se lembra. Mas nós somos espíritos velhos, muito antigos.
se perdem na era dos tempos. Consta num livro de André Luiz, que eu não me lembro qual, que a humanidade reencarna há mais de 40 mil anos. Que Jesus veio só 2.000. Mas, então, a gente já tem capacidade de entender isso. E é por isso que nós estamos aqui juntos hoje, estudando um capítulo do Evangelho, porque a gente sabe todas as lições, mas a gente tem extrema dificuldade de colocar em prática. E isso são... E durante toda a história da humanidade, a qual nós fizemos parte, né? Vamos tomar só o nascimento de Jesus para cá. Nós fizemos parte. A gente tem uma música que até o coral canta, não lembro quem que é o autor, que hoje nós estamos no Brasil, mas nós somos do velho mundo e de mais antigo ainda. Então, muita coisa que a gente repara hoje e acha um absurdo, ainda bem, nós fizemos. Eu estou falando aqui da fortuna hoje, o que será que eu fiz no meu passado? O que eu fui? Eu já sabia que não podia, mas eu fiz, eu devo ter feito. Então, a bênção do esquecimento nos favorece, porque a gente começa tudo de novo. E, às vezes, a gente cai nas mesmas coisas que a gente caiu antes. Jesus também falou, não julgueis para não ser julgados. Por quê? Porque muita coisa que a gente está vendo agora, a gente pode ter feito. Nas eras mais antigas, se a gente não matou, não roubou, não fez aborto, não traiu, não praticou corrupção. Todos nós aqui, nós estamos aqui ainda. Ainda bem que a gente acha isso errado, não tem coragem mais de fazer. A corrupção, que todo mundo se escandaliza, o Brasil é a pátria do Evangelho, é o coração do mundo, mas tem mentalidade corrupta ainda. Quem que pode dizer se qualquer pessoa, nós não, porque nós estamos aqui dentro do centro espírita, né? Vai saber. Mas todo mundo tem um jeitinho brasileiro, quer levar uma vantagenzinha, uma furadinha na fila, falar com alguém que eu conheço para me pôr na frente, né? Ganhar alguma coisa, e assim vai. Então, a gente não acha que isso é errado, mas é. A gente só acha errado quando os políticos roubam milhões e milhões. É lógico que é errado. Mas e se a gente estivesse naquela situação? Como será que a gente agiria? Né? A gente não para pensar isso. Então, a gente não se põe no lugar de ninguém. A gente acha que quem tem defeitos são os outros. Nós não. Mas nós temos. E por isso que a fortuna é perigoso. Como eu já disse, ela nos leva direto para Mamon, digamos assim. Porque com o dinheiro e no estágio evolutivo que nós estamos, se abrem todas as portas. Isso é uma realidade. Ninguém está preocupado como que a pessoa é, no jeito que ela é, dela ser, não. Mas se ela tiver dinheiro e poder, pronto, pode ser desonesto, pode ser corrupto, ninguém dá bola. E nós vivemos com essa mentalidade. E todo mundo quer ter, e muito, e não quer nem saber de dividir com ninguém. E é essa mentalidade que a gente precisa mudar. Nós precisamos sentir dentro do nosso coração que não é nosso. Não é nosso. Nós não somos esse corpo. Eu não sou esse corpo. Eu estou nele.
que é muito difícil, né? Eu conheço uma pessoa que ela é católica e ela ficou viúva. E ela, de vez em quando, comenta, o meu marido está ali, ó, no cemitério. É lógico que não. Ele não está ali faz muito tempo, é o corpo dele que está ali. É o resto mortal dele, não ele. Então, isso é uma coisa profunda, é simples, mas é profundo. Nós estamos, assim, a nossa habitação é o nosso corpo, mas nós não somos o nosso corpo. Como diz no livro do Nosso Lar, no prefácio, um corpo, uma veste. Então, a nossa roupa para essa encarnação é esse corpo, que cada um de nós estamos habitando. E a gente cultua o corpo. Está errado. E a nossa alma, nosso ser, nosso espírito, a hora que o corpo fica lá no cemitério, para onde que a gente vai? Aí nós vamos pensar, aí não adianta. Aí sim, aquele que foi muito rico, teve inúmeras propriedades, que usou só para si, por causa desse dinheiro, ele foi atrás de sexo, atrás de bebida, atrás de corrupção para ficar mais rico ainda. Aí ele vai chorar. Como pode ter acontecido conosco inúmeras encarnações? Então, sem a reencarnação, sem a noção de humanidade universal, sem a noção do nosso atraso espiritual, como seres humanos ainda extremamente apegados à matéria, a gente não entende por que o excesso do dinheiro pode acabar com a nossa evolução espiritual. Aquele que é muito rico, ele consegue as coisas muito fácil. Ele pode cair na droga muito fácil, na bebida. Em tudo quanto é situação errada, que passa a ser certa. Mudam-se os valores. O dinheiro muda o valor da coisa, né? A pessoa que não tem valor espiritual, valor moral, é perigoso. Ela cai na tentação do mundo, de todas as formas. Então, é preciso pararmos e pensarmos. Nós estamos aqui, estamos estudando o Evangelho. A verdadeira propriedade são os nossos atos, os nossos sentimentos. O que nós estamos usando por usufruto, cabe a nós conduzir. Uma pessoa rica, que faz o bem, o dinheiro tem que circular. Ele é necessário, não tem como ser igual para todo mundo ao mesmo tempo, senão não haveria o progresso. E a gente reencarna pobre, reencarna rico, então a gente nunca vai ser só pobre nem só rico. Todos passamos pelas experiências, todas, para ver como que a gente reage. Então, aquele que tem o poder, mas que ele é útil a todos, ele dá emprego, muitos empregos, tem muitas famílias que vivem por causa do emprego que tem. Ele é um bom patrão, ele não escraviza seus funcionários, ele se preocupa com a educação das pessoas, dos que estão, educação com as necessidades. Então, a fortuna nessa pessoa é uma maravilha. Ele procura ajudar realmente quem precisa, é isso que é o ideal. Mas aquele que nem é muito rico, mas às vezes é até pobre, mas muito avarento, ele já, quer dizer, não é a riqueza, é a pessoa, como ela age com o que ela tem. Então, assim, cabe para todos nós a reflexão. Se a gente ganhou na cena, ou ganhasse na cena, mas que usasse o dinheiro ao nosso benefício e ao benefício de muita gente, não estaria errado, de forma alguma.
Mas para a gente usar só para a gente, só para cuidar do corpo, só para cuidar de propriedade e de mansão e de espezinhar todo mundo, pode saber que o futuro nosso tem que ter dó de quem faz isso. Não que a gente é melhor do que ninguém, mas os livros mostram, os livros de André Luiz, vários livros da doutrina, mostram isso, muito, é só ler, abrir e ler. Tem um que chama Morri e Agora. Não sei se vocês já leram. Então, cada capítulo é uma história. Então, tem a história do político corrupto, tem a do suicida, tem a de uma pessoa qualquer, uma pessoa comum. Tem, assim, inúmeros exemplos. Tudo depende de cada um. E só para dar um exemplo, que eu ia preparar ele melhor para a semana que vem, mas eu vou comentar rapidinho agora. No livro de André Luiz, Ação e Reação, conta a história de um homem que desencarnou. Quando ele era jovem, ele tinha a esposa e o filho e 2 irmãos. E era dono da fazenda. Mas ele sabia que os irmãos eram mais jovens que ele. Quando crescesse, ele teria que dividir a propriedade com os irmãos, e ele não queria. E a propriedade tinha um rio. Um belo dia, não, né? Um certo dia, ele levou os 2 irmãos para passear no rio e, propositadamente, afogou os 2 irmãos naquele rio. Só que nunca ninguém ficou sabendo disso. Ele fez parecer que foi um acidente, voltou para casa, continuou levando a vida dele. O filho dele cresceu, dali uns anos a esposa dele desencarnou, e depois de um bom tempo ele mesmo desencarnou. Quando ele chegou no plano espiritual, aqueles 2 irmãos e mais espíritos que não gostavam dele, que ele tinha sido muito arrogante, estava tudo esperando ele lá. Levaram ele e escravizaram ele no mundo espiritual. Fizeram de escravo, torturaram, castigaram, e ele ficou, acho que 8 anos ou mais, acho que foi mais, nessa situação. No livro ele chama Antônio Hermínio, uma coisa assim, não me lembro bem. Até que um dia ele foi resgatado no hospital, no mundo espiritual, num posto de socorro lá. E aí ele estava totalmente desacordado. A esposa dele, que já tinha uma certa evolução, é que o ajudou, porque era a única pessoa que gostava dele, porque para ela ele foi um marido exemplar. Então, o que a gente faz para os outros, vem o benefício de volta. Então, quando tem muita gente pedindo pela gente, a gente é mais ajudado. Agora, quando tem um monte falando, nossa, não posso nem ver aquela pessoa, é mais difícil, até para ajudar aquela pessoa. Então, no caso em questão, a única pessoa que era grata a ele era a esposa. Né? Mas já serviu. Ela o ajudou, ele acabou melhorando. E ele deixou o filho. O filho cresceu, ficou adulto. Já estava com uns 40 anos, mais ou menos. E esse filho dele era mesquinho, avarento. Ele tinha dinheiro pelo prazer do dinheiro. A mesma fazenda que ele quis multiplicar e não quis dividir com os irmãos, ficou para o filho. O filho não fazia benfeitoria na fazenda para não gastar. A mulher dele, o filho, passava necessidade porque ele não queria gastar. A mulher dele nem sabia o tanto de dinheiro e de propriedade que ele tinha, porque ele não mostrava, ele andava de qualquer jeito, mal-humorado, e era antissocial. E porque ele não queria gastar, ele queria aquela figura do tio Patinhas, todo mundo conhece o tio Patinhas da história em quadrinhos. Ele nadava no dinheiro e vivia com roupa esfarrapada. Então, esse é exemplo
do típico avarento. E esses irmãos dele se tornaram obsessores do filho também. E eles levavam, gente, olha como que é importante a gente ler para a gente saber as coisas. Ele levava para a fazenda espíritos que já tinham desencarnado e que era tudo avarento. Muitos nem sabiam que tinha desencarnado. Levava, tinha mais de 60 espíritos lá, se não me engano. Então, esse filho desse Antônio respirava um clima de avareza. Não era só ele. Tinha um monte ali que pensava igual. Então, aumentava aquela ideia dele. E eles hipnotizavam ele e aumentava aquilo no extremo. Então, ele vivia com medo. Ele tinha muito dinheiro, mas achava que não tinha. Não fazia nada para não gastar. E foi vivendo a vida assim. Quantos não tem nesse mundo assim? Que fala que fez o patrimônio com muito sacrifício, mas não saiu, não deu atenção para a família, não passeou, não usufruiu. É a qualidade de vida. Você trabalha para morrer, mal vê seus filhos, para você dar o dinheiro para eles para comprar coisas. E a sua presença? Às vezes perde a saúde de tanto trabalhar. Isso quando faz honestamente. O duro é quando ainda faz desonestamente. E só para terminar, essa história que eu estou contando, no final das contas, aqueles dois irmãos iam reencarnar, o irmão dele também, ele ia ser pai daqueles dois irmãos. Então, ele tirou a vida deles, depois ele ia ser pai dos dois. E a fazenda que eles perderam, eles iam herdar por direito, ainda melhorada. Então, a justiça divina é perfeita. Se a gente não fez aqui, ou não pagou o seu crime, ou o que for, pode ter certeza que a justiça divina vai providenciar para que não haja injustiça. Então, acho que era isso que eu podia assim, falar. Vamos tomar muito cuidado com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as nossas vontades, porque vem tudo para nós. Não vamos esperar desencarnar, não, gente. Porque depois, aí é muito mais difícil. Eu falo isso primeiro para mim. Nós estamos aqui, vamos agradecer, porque nós estamos reencarnados, porque a fila para reencarnar diz que é muito grande, né? A gente falar que não pediu para nascer é uma coisa muito errada também. Nós imploramos para reencarnar. Não vamos perder essa oportunidade, não. Vamos fazer da nossa parte, porque nós estamos tudo no mesmo barco, tanto nós encarnados, quanto as influências desencarnadas que a gente tem também. Vamos nos apegar com a parte boa nossa e a parte boa que tem também, que nos ajuda muito, dos espíritos bondosos, que têm paciência com a gente, quer ver a gente chegar para frente. Muito obrigada, uma boa noite.